Eu já tava há um certo tempo querendo fazer um vídeo sobre essa animação e aproveitando o Halloween aí, eu não podia deixar essa chance passar. Então, prepara o seu café e vem comigo. Ah, detalhe, antes desse vídeo começar, eu queria avisar que esse vídeo era pra sair no Halloween, mas por motivos técnicos não saiu a tempo. Mas deu muito trabalho e eu espero muito que vocês curtam. Então, fiquem com um especial de Halloween. Over the Garden Wall é uma minissérie que conta a história de dois irmãos, o Wirt e o Greg, que em uma noite de Halloween eles acabam se afogando enquanto eles fugiam da polícia e acabam acordando em uma floresta estranha e cheia de criaturas, chamada O Desconhecido. A partir daí, eles começam uma jornada para tentar encontrar o caminho de volta para casa e enfrentam cenários que parecem ter sido tirados de um livro de terror. Ao longo do caminho, eles conhecem a Beatriz, uma passarinha azul que acaba ajudando os dois no caminho de volta para casa e agindo como uma espécie de guia. Eles também se deparam com um lenhador, uma figura misteriosa que aparece com conselhos um tanto quanto estranhos e que sempre alerta sobre a presença de uma tal fera. A fera é uma figura onipresente no desconhecido. Ela é descrita como o fim da esperança. Ela é um reflexo sombrio dos medos e dos desesperos humanos. Ela atrai as almas que já perderam a esperança e as transforma em árvores, que criam uma espécie de óleo que é responsável por manter a existência dela. E o desenho, infelizmente, se desenrola em apenas 10 episódios, mas mesmo nesse pequeno período de tempo, ele consegue ganhar um espacinho no coração de quem tá assistindo. E a história mostra um crescimento emocional muito bom por parte dos personagens. E, além disso, ela deixa muitas coisas vagas, que é motivo de 1 milhão de teorias da comunidade. E dentre elas, uma teoria que se destacou de um tempo pra cá é a teoria que a aventura inteira se passa unicamente no inferno. Peraí, eu vou explicar. A teoria vem desse canal aí, Trait Explainer. Que eu não faço ideia se é assim que fala, eu espero ter falado certo. Essa teoria propõe que a jornada do Wirt e do Greg pelo desconhecido é uma alegoria à descida do inferno, semelhante ao que o Dante Alighieri descreve em A Divina Comédia. Essa teoria ganhou mais força na comunidade quando o criador da série elogiou esse cara do vídeo, e isso meio que foi suficiente pra galera praticamente ter considerado isso uma verdade absoluta. E por a série parecer tanto com o Inferno de Dante, a gente consegue relacionar os dois de um jeito muito bom. E é isso que eu vou fazer. Por mais que esse seja um tópico onde boa parte do YouTube já falou sobre, eu mesmo assim queria fazer um vídeo sobre porque eu realmente gosto muito desse desenho. Mas eu prometo que não vai ser igual de sempre. Fique comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Em 11 de abril de 1472 foi publicada uma das obras mais marcantes da literatura, A Divina Comédia de Dante Alighieri. Nessa história, o Dante se aventura pelos 3 reinos do além, segundo o cristianismo: o inferno, o purgatório e o paraíso, em busca de compreensão e de redenção. Dividida em 3 partes, a obra tem como seu ato mais longo e mais conhecido o inferno, onde, sob a orientação do poeta Virgílio, o Dante desce pelos 9 círculos repletos de almas condenadas. Você provavelmente notou uma certa semelhança aí. Essas semelhanças não param. Se você assistir nessa visão, o Wirt representa o Dante de um jeito muito bom. Ambos são inseguros, perdidos e estão em busca de algo que eles acham que não merecem, e acabam se encontrando aos poucos ao decorrer da jornada. E em diversos momentos eles sentem vontade de desistir e são tomados pelo desânimo. E eles sempre precisam da ajuda de alguém para escapar dessa desesperança que eles sentem. E enquanto o Dante busca o paraíso, o Wirt procura uma saída do desconhecido. E falar que o Greg é igual ao Virgílio, na minha concepção, talvez seja forçar demais. Mas a Beatriz, assim como a Beatriz na Divina Comédia, cumpre um papel meio que de guia. E se você olha assim, faz completo sentido comparar essas duas obras. Mas, lembrando, isso é só uma analogia entre as obras. Tudo que se parece entre elas talvez não passe de só mera coincidência ou uma referência, não uma cópia ou algo assim. São duas obras diferentes. E se você tem ouvidos, você percebeu que eu falei sobre mais alguns personagens no começo do vídeo. E a fera, por sua vez, é uma figura comparável ao próprio Lúcifer, que o Dante encontra no inferno. Tanto pela aparência, que mistura características bem perturbadoras, quanto por seu poder em manter o desconhecido num lugar, tipo, macabro. Então, a gente tem o lenhador, que na minha concepção simboliza de forma ainda mais forte as almas perdidas, as almas eternamente presas no desconhecido, quase como uma representação do arrependimento, igual as almas que vagam no inferno de Dante. E, de forma resumida, é praticamente isso. E, tendo isso em mente, a gente pode analisar de verdade. O primeiro episódio da série é onde a gente vê o Wirt e o Greg inicialmente perdidos dentro da floresta, e ao caminhar um pouco, eles acabam encontrando o Senhor da Mata, ou lenhador, é a mesma coisa. O lenhador alerta os dois sobre a fera, e esse clima sombrio que fica é semelhante ao vestíbulo do inferno de Dante. Lá, o Dante é saudado pelas palavras: ó, vós que entrais, abandonai toda a esperança. E depois disso, um pouco mais pra frente, ele enfrenta uma espécie de lobo, bem no começo de tudo. Isso meio que reflete no desenho também, se liga. Assim que eles chegam na casa do lenhador, eles têm que enfrentar uma espécie de lobo
cachorro, eu não sei o que é isso. E chegando mais pro final, a fera é descrita como o fim da esperança. E isso meio que faz sentido, vai. Até porque, se você leva em consideração que ela literalmente vive daqueles que perdem as esperanças, se encaixa. No contexto do Dante, esse começo, essa floresta, é o lugar daqueles que não foram aceitos nem no céu e nem no inferno. Eles estão eternamente destinados a permanecer ali, vagando. E é até que semelhante ao estado do Wirt e do Greg, que também parecem estar meio perdidos. E é aqui que a Beatrice começa a ter um papel com relevância na história. Ela aparece justamente pra guiar os dois. E assim, as duas Beatrices, que estranho falar isso, meu Deus do céu. Elas têm um papel semelhante em ambos os contextos. Elas ajudam as almas confusas a encontrar um caminho, ou talvez até a si mesmas. Atenção ao desconhecido! Cuidado com a fera e saia da mata agora! Se conseguir. O limbo, na mitologia dantesca, é o local reservado para as almas que não foram batizadas. Esse círculo é caracterizado por uma paz inquieta, uma celebração perpétua, mas sem uma verdadeira satisfação. No episódio, o Wirt e o Greg chegam em Postelville, onde eles encontram uma comunidade de esqueletos que ficam dentro de fantasias e festejam a colheita do outono, sob a liderança de Enoch, que ironicamente também pode ser visto como uma figura relacionada ao inferno de Dante, o que seria na verdade o Rei Minos, que é meio que um juiz do inferno. E essa comparação pode ser feita porque a gente vê um monte de cobra no Rei Minos e um monte de serpentina, fita, não sei, também pelo Enoch. E os elementos presentes no episódio, como o simbolismo ou de ação de graças, eles evocam tradições pagãs e refletem uma sociedade que celebra o que não entende completamente. É praticamente uma metáfora do limbo. Aqueles que estão nessa vila estão de certa forma presos em suas próprias mentes. Isso porque o Dante no livro descreve as almas do limbo vagando em uma grande escuridão. E isso na verdade talvez se refira àquelas pessoas que estão ali porque nunca chegaram a conhecer o evangelho. E talvez essas abóboras na cabeça faça uma alusão às mentes que nunca foram realmente iluminadas, digamos assim. É uma interpretação muito interessante, pela verdade. E por conta deles terem bagunçado tudo, praticamente, o Enoch meio que condena os dois a fazerem alguns serviços. E com isso, a gente tem umas cenas que te fazem cada vez mais acreditar que essa teoria pode ser realmente verdade. Por exemplo, um dos esqueletos acaba citando pro Wirt que nenhuma pessoa costuma passar por Postelville. E depois é falado que mesmo que eles saiam, em algum momento, inevitavelmente, eles vão voltar pra lá. E meio que até o Wirt no meio do episódio fala que realmente não acha uma má ideia ficar ali. E isso pra mim é obviamente a tentação do limbo. A falsa sensação de paz que quem fica no limbo tem. Não é pra menos, né? Até porque é bem melhor ficar ali do que seguir caminho rumo ao inferno, né? Vamos combinar. Quer dizer, vai saber, né? O episódio termina com o Wirt, o Greg e a Beatrice metendo o pé e continuando a viagem. Mas enfim, vamos continuar. Nesse episódio, a gente encontra uma professora que, devido ao seu amor não correspondido, parece incapaz de se concentrar nas suas tarefas. Ela canta, coloca os alunos em uma caixa, cê é louco, a mulher é doida. O amor e o desejo desenfreados que a professora sentem trazem à tona o círculo da luxúria, onde as almas são eternamente arrastadas pelo vento, incapazes de encontrar a paz. O episódio ilustra que a luxúria, na sua forma menos óbvia, pode ser a perda de foco e de propósito, uma distração tão poderosa que impede a professora de se concentrar nas suas verdadeiras obrigações, tendo até uma parte que o pai dela tem que começar a ameaçar a fechar a escola pra ela meio que se tocar. E no Inferno de Dante, o segundo círculo é descrito como as almas que foram desfeitas pelo amor. E aqui é bem mais isso mesmo, eu acho que deu pra pegar a representação. Os baixinhos vão mandar e fazer todos gritar por batatas e melado. Igualmente no terceiro círculo, no episódio também se encontra chovendo. O Wirt, o Greg e a Beatrice são meio que largados no meio da estrada e acabam encontrando essa taverna. Mas quando eles entram lá, a gente precisa destacar alguns pontos curiosos. Inicialmente, quando eles abrem a porta, eles se deparam com um cachorro meio que barrando a entrada. E quando eles entram, todas as pessoas que estavam lá aparentemente não tinham nomes. Cada um era identificado pelo papel que desempenhava na sociedade, seja ladrão, taverneiro, poeta e mais um tanto de coisa. A representação que a gente pode ter daqui é que os personagens estão ancorados em suas identidades, o que reflete a gula de um modo bem sutil, como um consumo excessivo de suas próprias funções e papéis, como se as vidas inteiras deles se resumissem a praticamente só isso. E, além disso, o cachorro também pode ser visto como o Cérbero, o cão do submundo que guarda a entrada desse círculo. Talvez seja muita maluquice, mas essa relação aí existe. Ah, e também o lenhador aparece algumas vezes no episódio de um jeito mais suspeito, e meio que, assim, enfim, ele é mostrado junto com a fera, mas pra mim seria forçar
muito dizer que eles têm alguma semelhança com esse círculo. O episódio em questão, ele traz à tona a obsessão de Quincy Endicott por riqueza, a ponto dele mesmo questionar se ele tá ficando lelé da cabeça ou não. De forma resumida, o Quincy é um cara tão rico e tem uma casa tão grande que, à medida que a casa dele foi crescendo, acabou se juntando com a casa da vizinha de negócios dele. E por isso, às vezes ele via ela andando pela casa e achava que ela era um fantasma. É mole. E a mesma coisa meio que acontecia com ela. Esse episódio faz uma alusão à punição dos gananciosos no Inferno de Dante, que são os submersos em ouro fervente, refletindo o fardo insuportável da sua ganância. Isso talvez tenha sido referenciado no episódio quando é mostrado pra gente a fonte do Endicott cheia de moedas de ouro submersas. E tipo, não só isso. Esse labirinto no episódio talvez represente aqueles que se perdem, ou melhor, aqueles que perdem os seus princípios. O Quincy caminha por riquezas, mas é incapaz de encontrar paz ou conexão com o mundo ao seu redor. Em outras palavras, o episódio cria essa trama toda como uma espécie de reflexão sobre como o apego ao material pode afastar as pessoas do que realmente importa, deixando elas eternamente perdidas em suas próprias ambições. Não tenho bom senso, não. E nem mais um tostão. Nesse episódio, o Wirt e o Greg embarcam em um barco com um tanto de sapos, em busca de encontrar a Adelaide. E meio que, assim, no meio da viagem, eles percebem que os sapos se irritam muito fácil. E eles meio que acabam tendo que fazer um show de fagote pra acalmar eles. O ponto aqui é que eles estão atravessando um grande rio dentro de um navio, o que supostamente seria uma grande representação do rio Styx, onde os irados são condenados a submergir na lama. E pra mim, ser justamente sapos dentro do navio, talvez faça referência a que, igualmente no rio Styx, os irados e os sapos são seres incapazes de controlar suas emoções e são incapazes de alcançar a calma. Isso é enfatizado quando o Wirt, depois de ficar muito irritado, se afasta da Beatriz após ela praticamente trair eles. E além de que os sapos também, assim que eles chegam no destino, eles começam a afundar em um grande rio de lama, que eu não preciso nem dizer tamanha coincidência, né? E que nem eu disse, quando eles são traídos, é aqui que o Wirt começa a perder as esperanças. E assim, eu não vou me aprofundar tanto no tópico da Beatriz traindo eles, mas dando um pouquinho sobre a minha visão, quando é revelado pra gente que a Beatriz estava meio que traindo os dois e eles percebem isso, a gente vê que a Adelaide, na verdade, era só uma velha maluca que controlava meio que fios e tesoura. E sofria de uma espécie de doença que ela não sabia como curar, o que deixava o corpo dela muito, muito sensível. E aqui pra mim, a Adelaide representa as parcas da mitologia romana, que manipulam os fios da vida e decidem o destino dos homens. Nesse caso, ela atua quase como uma figura trágica que, ironicamente, tem o poder de cortar e manipular vidas alheias, mas é incapaz de mudar seu próprio destino. Mas, contudo, todavia, eles conseguem meter o pé da casa da louca e seguem a aventura. Adelaide, pra Adelaide, nós hoje vamos para a casa de Adelaide. Esse episódio supostamente trataria sobre a heresia, que nada mais é quando uma pessoa ou grupo decide acreditar ou praticar algo que vai contra os ensinamentos de uma religião, que no caso aqui seria o cristianismo. E na época do Dante, esse é o pecado que era encarado como praticamente o pior pecado que poderia ser praticado. E olhando por esse contexto, os hereges são punidos no sexto círculo do inferno, porque suas ideias vão contra as verdades divinas da época. E a gente encontra isso no episódio com a Lorna e a tia dela, figuras que podem ser vistas como heréticas. A Lorna, possuída por um espírito, e a tia, uma feiticeira. É literalmente a personificação da heresia na época. Além de que, no episódio tem essa sineta, que quando é tocada, faz a Lorna agir de acordo com como ela deveria ser, digamos assim. E talvez isso seja uma representação da igreja ou da sociedade, que tentava manter as pessoas na linha, sabe? E caso elas não seguissem essas ordens, eu acho que todo mundo tá ligado no que acontece, né? Mas talvez eu só esteja brisando muito. Tira esse sapo da sua calça. Ele faz o que ele quiser. O que será que tem nessas cestas? Uau! O
episódio começa com o Greg se sentindo culpado por eles estarem perdidos e com o Wirt sem um pingo de esperança. Esse episódio mostra pra gente algumas supostas representações do Inferno de Dante no decorrer dele. E de início, quando o Greg começa a sonhar, depois de ter prometido que ia achar uma saída do desconhecido, ele sonha algumas coisas sem pé nem cabeça, mas no meio do sonho uma espécie de vilão aparece, o Vento do Norte, que... Mano, se isso não for uma representação ou uma homenagem aos fortes ventos que o Dante encara ao entrar nesse círculo, eu tô enlouquecendo, Pra mim, eu acho que é quase óbvio isso. E assim, do lado de fora do sonho, o Wirt, curiosamente, começa a ser envolvido por pequenas raízes e galhos, justamente por ter perdido totalmente as esperanças. E caso você não se lembre, é dessa forma que a fera transforma alguém em árvore, quando ela perde totalmente a esperança de sair do desconhecido. Essa floresta que eles chegam, na verdade, pode ser vista como a floresta do suicídio, que faz parte desse círculo. Algo relacionado com perder as esperanças de achar um caminho de saída é perder as esperanças e fazer seu próprio caminho de saída, o suicídio. Em um momento de desespero, Wirt desiste, simbolizando uma forma de violência contra si mesmo, semelhante aos círculos dos suicidas, onde as almas são transformadas em árvores. Muita semelhança, né? O episódio reflete a luta interna e externa dos personagens, em que, no final, o Greg se oferece em sacrifício pra fera. Legal, eu tenho que ir. Tchau, Wirt. Sim, venha, Gregório. Temos muito o que fazer. Ó, esse episódio era pra ser uma representação da fraude, mas eu sinceramente não acho que se encaixa muito bem. Tirando o fato de que esse episódio acontece no Halloween e o Halloween é considerado o dia da fraude. Resumidamente, o episódio se passa algumas horas antes do Wirt e do Greg entrarem no desconhecido e mostra como o Wirt realmente era um adolescente até que normal. Ele gostava muito de uma menina chamada Sarah, mas como ele é extremamente inseguro, ele não consegue se expressar para ela pessoalmente e faz uma fita tocando clarinete pra ela, mas um garoto chamado Jason Vanderberg tinha chamado ela pra sair antes dele, e de uma forma até que bem cômica, essa fita sem querer vai parar no bolso da Sarah. Daí, por isso, o Wirt e o Greg encontram ela em um cemitério chamado Jardim, e em uma certa hora, a polícia chega, o que deixa qualquer adolescente que tava fazendo uma coisa minimamente errada em completo choque, e com eles não é diferente. Eles metem o pé e, consequentemente, enquanto eles fogem, eles acabam precisando pular o muro, e acabam caindo em um rio do outro lado, e o resto você já sabe. E, inclusive, o nome da série vem justamente por isso, Além do Muro do Jardim, que quando foi traduzido pro BR, ficou O Segredo Além do Jardim. Em uma interpretação mais filosófica, eu consigo imaginar esse segredo além do muro sendo encarado como uma espécie de pós-vida. Mas esse não é o tópico do vídeo aqui, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso. O último episódio seria a representação da traição. E se você olhar nessa perspectiva de Inferno de Dante, tudo meio que se encaixa. Nesse círculo, os traidores são congelados até o pescoço em um grande lago de gelo. E é lá que se encontra o Lúcifer. O que é até que meio engraçado, porque todas as vezes que se pensa em inferno, ele é representado como um lugar quente e cheio de fogo pra todos os lados. E no episódio, ironicamente, ele já começa mostrando pra gente uma cena onde tá tudo nevando. E a primeira personagem a aparecer, adivinha, é a Beatriz. O episódio se desenrola com o Wirt recuperando a esperança e fazendo de tudo pra salvar o Greg, que foi enganado pela fera e tá lentamente se transformando em uma das árvores de Etherwood, que são aquelas árvores que o lenhador extrai óleo pra manter o lampião aceso. Lampião esse que se encontra a alma da sua filha, ou pelo menos era pra ser. A gente descobre também que por todo esse tempo o lenhador foi na verdade enganado, e a alma que tava no lampião era justamente a alma da fera. Ela nunca esteve no lampião, não é, fera? Escute, Sr. Lamada. Me escute. Essa traição traz um peso ainda maior pro Wirt, que percebe como ele mesmo, em vários momentos, traiu a confiança do Greg, ignorando tudo o que um irmão mais velho deveria ser. Esse entendimento se torna essencial pro Wirt finalmente assumir a responsabilidade, enfrentar a fera e salvar o Greg. E nesse sentido, a traição não é apenas uma ação, mas um ambiente, um frio que consome de dentro pra fora. E com isso, o Wirt deixa o peso de colocar um ponto final em tudo isso pro lenhador, e eles acordam naquele mesmo rio de antes e o episódio segue. Isso tudo mostra pra gente que tudo isso que aconteceu serviu como forma de amadurecimento pros dois. E talvez, se você olhar com um pouco de brilho nos olhos, você perceba que, por mais perdido que você esteja, você sempre vai ser capaz de encontrar uma luz pra guiar o seu caminho.
Meu Deus! Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer e eu espero muito que vocês tenham gostado de como ficou. Eu tentei resumir ao máximo tudo que eu queria falar, mas ao mesmo tempo eu queria colocar cada detalhe e inovar um pouco. Até porque esse assunto eu acho que é meio que boa parte do YouTube já falou sobre e eu não queria fazer mais do mesmo. Então o link de todo mundo que já fez um vídeo parecido com esse e me inspirou pra isso vai estar aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. E eu ainda pretendo fazer mais vídeos nesse estilo e caso vocês gostem, talvez até venha uma análise de Over the Garden Wall e a minha visão sobre o limiar entre a vida e a morte que eles estavam. Enfim, é isso. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Uma boa semana pra você e fica bem. E um feliz Halloween atrasado. Quando eu tô gravando isso é Halloween, então é um feliz Halloween.